Hey, saudações! No vídeo de hoje, sobre o Icarus, nós falaremos sobre spells, ou feitiços, magias, como a pessoa preferir falar no TCG, de preferência dela. Diferente das criaturas, como eu expliquei em outro vídeo sobre as Signis ou as Lyrics, que você invoca elas e elas ficam on play, elas estão lá no tabuleiro, elas estão ativas por vários turnos até elas serem eliminadas, removidas ou alguma coisa assim, né? A spell, ela funciona um tanto diferente, né? Você tem que pagar um custo para ativar a spell, você usa ela, você apresenta ela pro seu oponente, ativa o efeito dela e ela vai direto pro trash, ela não vira Ener como as Sign, né? Por isso, é muito perigoso ou um pouco mais problemático montar um deck só de spell. Existe uma Lyrig, a Milulum, que ela a pegada dela é Spell Slinger, é deck spell. Tem uns decks de Piruruk também, que é bem pesado em spell, mas precisa de uns 2 neurônios pra fazer um deck desse jeito, né? O normal é mais usando Signy, porque a Signy é eliminada, a Signy vira Ener, você usa a Ener pra pagar os seus custos, pagar até as suas próprias spells, coisas assim, né? Já a Spell, ela consome recursos, que são Ener, mas ela não produz esses recursos, geralmente, o Ener, né? Tem algumas spells que vão te dar algum Ener, alguma coisa assim, mas não é muito comum, né? Aqui nós temos 2 exemplos, mais uma vez pegando como referência o site oficial, e são 2 exemplos muito bons, porque Polygenesis e In Wonderland. As 2 cartas são Spell, como você pode ver no canto esquerdo superior da carta está escrito Spell, e abaixo de Spell tem o ícone com o número ali, né? No Polygenesis você tem uma bolinha verde com essas 3 linhas para cima, que é o símbolo de verde em Icarus, e o 1. Então quer dizer que você precisa pagar 1 Ener verde para usar essa Spell. No caso do In Wonderland, você tem 2 ícones com o número 1 do lado. Um ícone, um roxo escuro, né? Que é o preto desse card game. Então, 1 Ener preto e 1 Ener sem qualquer cor, né? Colorless. Não precisa ser especificamente um Ener Colors, mas tipo, você pode pagar esse custo com 2 pretas, por exemplo, uma preta e a outra que é um Ener de qualquer cor, pode ser um Ener preto, pode ser um Ener preto e um Ener verde, por exemplo, pode ser um Ener preto e um Ener vermelho, você escolhe como você fazer, mas um Ener preto é obrigatório, pelo caso da spell ali In Wonderland, que é a carta que nós temos à nossa direita, e o segundo custo de Ener ali, aquele branco, pode ser qualquer Ener, né? Eu já mostrei aqui nos outros no vídeo sobre Signy que o branco de Icarus é amarelo, na verdade, né? Igual o preto, você vê aqui que não é preto também, é tipo um roxo, né? Mas não se preocupem, que o vermelho, azul e verde são vermelho de fato, azul de fato e verde de fato, né? Só o branco e preto que a carta não é tão preta. Eu acho que é porque o Icarus, o pessoal cataloga esse jogo como um bishoujo card game, né? Que é um card game de garotas bonitas. Então acho que baseando isso pela estética, talvez eles tenham visto que preto seria muito pesado, né? Então você tem preto nas text box ali como o título dessas cartas, mas você não tem uma carta toda preta, vai para um roxo, né? O que é legal, ok. Por exemplo, a ilustração da In Wonderland, nós temos a Alice ali, a roupa dela tá combinando bastante com o fundo da carta, né? E aí você vê que no Polygenesis também, a personagem que tá no centro ali, que é a At, ela também tá combinando com a carta, assim. Então essa parte da estética de Icarus tá sempre on point, né? Bem, então nós temos 2 spells aqui. Outras coisas que temos que apontar aqui. Deixa eu dar um zoom aqui nas cartas pra ver aqui. Vamos usar o da Alice como exemplo. Você vê que no canto direito superior tem esse ícone que é tipo uma cruz, né? 4... Não sei como eu vou explicar, se é um símbolo com uma cruz no meio vazia ou se são 4 setas apontando para o centro, mas no canto direito superior você tem um símbolo que é da cor preta em Icarus, né, que é indicando que essa spell é uma spell preta. Isso é relevante porque às vezes pode ter alguns efeitos que, quando você jogar uma spell dessa cor, acontece tal coisa, né?
Então é relevante que as spells tenham cores. Você tem a categoria da carta ali em cima, a classificação dela que é spell no canto esquerdo superior, e você abaixo da classificação da carta, da categoria da carta, você tem o custo para jogar essa carta, que é um Ender preto e um Ender de qualquer cor. Você tem o título da carta ali In Wonderland, você tem a ilustração. Essas letrinhas em japonês que você vê ali, aqueles hiragana, é Nijisanji que tá escrito ali, porque essa carta ela faz parte de um set especial, que é uma colaboração entre o estúdio de VTubers Nijisanji e a Takara Tomy, que é a fabricante de Wicross, né? Desenvolvedora de Wicross. Então tem algumas cartas de VTuber. Então até no vídeo de Lyrics eu mostrei algumas Lyrics que eram VTubers, né? E é por causa desse set aqui. Isso só acontece só em 2 sets. São 2 sets de colaboração que a gente tem até agora de Nijisanji. Mas tem coisas de Blue Archive também, que a gente vai falar depois, que é um jogo de celular. Tem coisas de Prepara, que é um anime também. Mas isso a gente fala em outra ocasião para não ficar muito confuso, né? Aqui você tem o fundo com o texto com fundo branco. Você tem o efeito dessa spell. Mas o texto com fundo preto é o Life Burst, lembra? Que tem a estrelinha ali embaixo com X no meio, no fundo da carta, significa que essa carta tem um Life Burst, e ali no texto com fundo preto é o Life Burst dela. O que significa, relembrando como eu falei da outra vez, que se alguém atacar uma Life Cloth, você ou seu oponente, aquela carta vai ser virada e vai ser checada se essa carta tem um Life Burst. No caso, se fosse essa carta aqui no seu Life Cloth, ela tem um Life Burst, então tem que ativar o Life Burst dela sem custo nenhum, né? É um Trigger, em outros, acho que Vanguard chama de Trigger, em One Piece também chama de Trigger, né? E Digimon vai chamar de Security, né? O efeito de Security da carta. Basicamente isso. Assim que funciona isto daqui. Tá, isso é a anatomia de uma spell. Essa é uma carta spell, como ela funciona. Ela não tem muita complicação aqui, né? Realmente você paga o custo, coloca ela na arena, ela faz o efeito dela e sai. Ressalvas, como eu comentei, coisas detalhes aqui. Quando ela é usada, ela não vira Ender, já comentei isso, porque a Signy, ela é usada, vamos falar, em batalha no campo, e ela vira Ender, né? Ela vira recursos. A Spell não faz isso. Tem alguns efeitos, algumas cartas que vão fazer, algumas Spells mesmo que vão te dar Ender, né? Mas não é o comum. Às vezes tem muito Spell que vai te dar, tipo, compre 2 cards ou coisa assim, né? Em um deck de Wicross, hoje, é comum ter umas 4 cartas de spell. Tipo, são 4 da mesma, sabe? O cara pega uma spell tal e coloca 4 daquela. Tem gente às vezes vai fazer 2, 2 cartas de uma spell, 2 de outra. Elas são menos comuns, realmente, no jogo em geral. Quando elas aparecem no deck é porque elas são bem chave para aquele deck, né? Só que elas são... Talvez elas consertam algum detalhe que o deck... Tipo assim, o deck ele não é muito bom em comprar novas cartas. Aí o cara coloca uma spell que compra cartas, né? Geralmente vai ser uma coisa pra ter uma sinergia assim. Mas ter um deck com muita spell é perigoso porque você não vai ter o recurso pra pagar elas, né? Os Enders. Então, pra isso, tem algumas Lyrics que funcionam com isso. Como eu citei exemplos da Milulum e da Piruruco, né? Então tem algumas situações ali que vai funcionar isso, mas também não é comum, não é o normal do jogo, né? Mas basicamente essas são as spells. Não estranhe que em Wicross você vai ver muitos decks que não tem elas, por esses motivos que eu apresentei. Mas não são inúteis, não são ruins, elas geralmente são boas, mas você não vai ver um deck com uma grande diversidade de spells, geralmente, né? E basicamente é isso por agora. Eu vejo vocês depois no próximo vídeo que a gente vai falar sobre Peace. A Peace vai ser um pouco mais elaborado, tem algumas coisas pra falar sobre Peace, né? Mas bem, é isso. Vejo vocês depois. Até mais.